Look up at the sky. Olá a todos os ouvintes, bem-vindos ao Rapcast Brasil, o podcast da Rap Science. Meu nome é Gabriel e eu sou missionário da Rap Science. No Rapcast Brasil, falamos sobre como resolver os seus problemas, levar uma vida mais feliz e também falamos sobre fé e espiritualidade. Tudo o que falamos nesse podcast é baseado nos ensinamentos do mestre Ryuho Okawa. O mestre Okawa já publicou mais de 2.400 livros e já realizou quase 3.000 palestras. Ele também fundou a Rap Science, que é uma organização religiosa que tem como base a fé em Alcantara e os 4 corretos caminhos, que são o amor, conhecimento, reflexão e desenvolvimento. Nós, fiéis da Rap Science, estamos sempre buscando maneiras de levarmos uma vida mais feliz e também proporcionar felicidade às pessoas. No episódio de hoje falaremos sobre o caminho do meio na era moderna. E junto aqui comigo está a Sayuri. Oi, Gabriel. Olá a todos. Meu nome é Sayuri, eu sou membro aqui da Rap Science e sejam bem-vindos a mais um episódio. Obrigado, Sá, pela companhia. Hoje a gente vai falar sobre um tema mais na linha budista. A gente ainda não falou nada, né, sobre esse tema, então, como na Rap Science tem bastante ensinamento com linhagem budista, daqui para frente a gente vai também abordar outros temas relacionados ao budismo. O caso de hoje é o caminho do meio, e a gente vai extrair esse ensinamento do livro A Essência de Buda, que tem em português aqui no Brasil e tem também audiolivro. Então, quem quiser estudar mais a fundo, pode ler esse livro, né? É bem simples a maneira como o mestre explica. E hoje a maneira vai ser um pouco diferente, vai ser basicamente a história de Shakyamuni Buda, a história da iluminação dele. Então a Sá vai trabalhar bastante, como sempre, né? Já trabalha bastante, não é só hoje. Vai ter bastante citação do livro, né? Então vai ser bem fácil de entender, eu acredito. Então você vai lendo e a gente vai comentando daí o que a gente entendeu sobre isso, de maneira que os ouvintes também tirem as suas próprias interpretações sobre o que foi escrito. Então vamos começar então com o primeiro tópico, que é por que Shakyamuni Buda resolveu buscar a iluminação. Havia 4 portões principais para sair do castelo onde se encontrava o palácio de Kapilavastu. Certa vez, ao sair pelo portão leste, Gautama encontrou um ancião que sofria devido à idade avançada. Ao sair pelo portão sul, deparou com uma pessoa doente. No portão oeste, deparou com alguém que estava à beira da morte. E no portão norte, encontrou uma seta que renunciara à vida mundana. Segundo a lenda, foi somente depois de encontrar essas 4 pessoas que ele começou a contemplar os motivos pelos quais as pessoas passam por esses 4 grandes sofrimentos: do nascimento, envelhecimento, doença e morte. Entretanto, teria sido praticamente impossível que Gautama nunca tivesse encontrado o sofrimento humano até a idade de 29 anos. Na verdade, o real motivo que o levou a renunciar à vida materialista que tinha no palácio foi outro. Ok, obrigado, Sá. Então, a gente vê que, falando basicamente, Shakyamuni Buda ele era Gautama Siddhartha, né? Então ele era um príncipe que vivia num castelo, ele tinha todos os os luxos que você imaginar, todo bem material ele tinha. E mesmo assim ele não era feliz. Sim. Então, quando ele decidiu que como ele não era feliz tendo tudo que era material, se ele se desapegasse de tudo que fosse material, ele ia conseguir ser feliz. Essa foi a conclusão dele, e então daí ele resolveu abandonar a vida de príncipe para buscar essas respostas que ele fazia. Por que o ser humano nasceu, porque essas questões básicas, né, de onde a gente veio, para onde a gente vai. E na época na Índia muitas pessoas faziam práticas ascéticas para encontrar essa resposta. Então ele saiu em busca dessa resposta, e quando ele saiu tem essa parábola do norte, sul, leste, oeste, que são os 4 sofrimentos
que veio depois na filosofia do Shakyamuni Buda, que são 4 sofrimentos que ninguém consegue escapar, que é o nascimento, envelhecimento, doença e morte. Então é interessante que ele começa falando que nascimento é sofrimento. Sim, é engraçado não, mas é interessante, porque a gente não pensa, né? Assim, que nascer é o sofrimento. Os outros parecem mais nascimento. Mas por quê que seria? Porque assim, todos os outros sofrimentos se iniciam porque você nasce. Então, porque você nasceu, você envelhece, fica doente e morre. Então, o nascimento ele é o início dos sofrimentos. Mas isso é para quem não tem a iluminação. Esse que é o ponto. Para quem vive apenas pela perspectiva material, a vida, você não consegue escapar desses 4 sofrimentos. Mas quando você busca a iluminação, você começa a ter uma vida espiritual e você entra no caminho do meio, que é o que a gente vai ver daqui para frente, você consegue se libertar desses 4 sofrimentos. Porque toda pessoa que está aqui na Terra, independente de quanto dinheiro ela tenha, de tudo que ela tenha, ela nasce, ela envelhece, possivelmente ela vai ficar doente, hora ou outra todos nós ficamos, e vai morrer. Sim. Então, todo mundo. Isso que é interessante. O Shakyamuni Buda, ele é muito racional, ele analisa as coisas com uma razão assim perfeita. Como ele era príncipe, ele teve muita aula, né, de matemática, táticas militares, então ele era muito inteligente mesmo. Sim. Ele estudou muito, então ele tem uma visão muito racional da vida. E isso é bom para, principalmente nós que somos latino-americanos, que a gente sempre gosta mais dessa parte da emoção, do amor. E muitas vezes a gente estudar um ensinamento mais racional, igual ao budismo, dá um balanço muito bom pra gente. Mas é isso, esse foi o início então da iluminação do Shakyamuni Buda. Vamos para a próxima parte então? Depois de abandonar o Palácio Real, aos 29 anos de idade, Gautama passou a viajar pelo país à procura de um mestre que pudesse orientar. Sua busca por um mestre e a adoção de uma disciplina espiritual rígida, com práticas ascéticas durante esse período, são descritas em vários textos budistas. Ok, obrigado, Sal. Então, nesse trecho, a gente vê que ele estava em busca de um mestre, e ele começa, de fato, então, a busca dele para essas perguntas. E, na época, na Índia, tinham muitos mestres, mas eles buscavam muito, assim, poderes paranormais. Então, levitação, você usar o poder da sua mente para produzir fenômenos físicos aqui no mundo material. E, de certa maneira, isso é possível também. Então, ficar meditando embaixo da cachoeira. Tinha aquele que falava de caminhar sobre fogo, né? Ficar em cima de cama de prego, espinho. Esses eram os aprimoramentos que tinha na época. E ele chegou a praticar esses aprimoramentos também, só que ele percebeu que esses aprimoramentos não iam dar a resposta que ele estava querendo. E aí, então, ele decide sozinho buscar a resposta para essa pergunta dentro dele. Sim. Então, ele desiste de ter um mestre e ele mesmo resolve buscar o caminho dele. Então, ele sempre teve muita coragem. Ele sempre foi muito determinado. E é isso que a gente vai falar agora no segundo tópico, que é o abandono do mundo material. O objetivo inicial de suas austeridades era se libertar de qualquer preocupação com assuntos mundanos. Por esse motivo, decidiu viver em alguns lugares mais afastados, distantes dos vilarejos. Ao tentar eliminar seus desejos mundanos, a primeira dificuldade que enfrentou foi a necessidade de alimento, pois a falta de comida fez surgir um desejo incontrolável de conseguir a qualquer custo algo para comer. Então, essa relação entre o corpo físico e o corpo espiritual, não tem como separar um do outro. Nós somos uma alma dentro de um corpo físico e um influencia o outro. Então, ele quis eliminar o apego, só que o corpo físico falou mais alto. Então, a primeira dificuldade dele foi a fome.
esse primeiro, como fala? Período? Que ele buscou essas respostas, ele então quis fazer isso, de eliminar, assim, não pensamentos, mas essas preocupações com o mundo Material. Foi isso, abandonar Isso. totalmente. Isso. E focar totalmente no espiritual. Só que ele começou a perceber que não era possível. Porque ele tinha fome. E ele tinha sono. Sim. E onde ele estava tinha muito inseto. Na Índia tem muito inseto. E ele ficava meditando, os pernilongos picavam ele. E ele não conseguia se concentrar. Então isso foi o início do caminho do meio. Sim. Que você não tem que destruir seu corpo físico e nem ficar sem comer, nem fazer coisa absurda, você degradar o seu corpo físico para você atingir a iluminação ou para você adquirir mais sabedoria. Então o primeiro ponto da iluminação dele foi a fome. Ou seja, eu tenho um corpo físico, então se eu negligenciar meu corpo físico, eu não vou conseguir atingir a iluminação. Tem uma relação entre os dois. Sim, como a gente está aqui nesse mundo material, a gente é um aprimoramento que vai fazer parte do nosso mundo material também. Né? Exatamente. Ele está dentro do nosso aprimoramento da alma, você cuidar do seu corpo físico. Você ter um corpo físico saudável é o aprimoramento moderno. É isso que o Mestre Okawa prega hoje. O Mestre Okawa fala sobre saúde, ele fala sobre vitalidade, ele fala sobre como você viver uma vida longa, feliz e saudável. Porque como a gente trata o nosso corpo, tem uma relação na nossa mente também. Então, não há necessidade nenhuma de você ficar andando em fogo, ficando embaixo de cachoeira, para você ter sabedoria. Você pode ter sabedoria tendo uma vida confortável. Esse é esse início. Então vamos para a próxima parte, então. Porém, por mais que tentasse abandonar seus desejos mundanos, o apego que sentia por eles era cada vez maior. Quanto mais se esforçava para esquecer suas relações com os outros, mais se preocupava com eles. Bem interessante essa parte, porque quanto mais tentava se esquecer, mais lembrava. Parece que foi tipo, muito o contrário, né? Quanto mais tentou abandonar as coisas, mais ligado a elas ele vão ficando. Né? E isso aconteceu há 2.600 anos atrás. Se a gente fizer isso hoje, o que vai acontecer? A mesma coisa. Sim. Então, ele lembrava muito... Essa primeira parte foi a questão do corpo físico mesmo, mas depois começou a ter a questão do filho e da esposa. Então, ele pensava muito neles. E quanto mais ele queria não pensar, mais ele pensava. Quanto mais ele queria não pensar na fome, mais ele pensava na fome. E na época ele se alimentava de raízes, alguns frutos que tinha, e ele estava assim muito magro, ele estava pele e osso mesmo. Eu até comentei uma vez no podcast, não lembro qual episódio, que tem uma estátua que parece uma caveira meditando. E as pessoas acham que é uma estátua do demônio. Não, é o Shakyamuni Buda mesmo, nesse período. Ele era literalmente pele e osso, porque ele não... No Essência de Buda fala, ele chegou uma época que ele não tinha mais força para ficar em pé. Então ele só ficava na caverna meditando. Ele só tinha força para ficar sentado. Ele chegou realmente no extremo. Tanto que, quando ele faleceu, ele atingiu o Nirvana, ele tem a estátua de Buda, do Nirvana, ele tá com a mão no estômago, assim, tá com a mão na barriga. É porque ele tava com dor. Porque ele adquiriu gastrite. Não sei se é gastrite, é problema estomacal. Porque pela falta de alimento, você vai ter problema de estômago. Sim. Então ele tinha problema físico mesmo. Então gerou sequela. Mesmo Buda, o iluminado, se ele negligencia o corpo dele, quando ele está aqui no mundo físico, ele vai ter problema no corpo dele. Então a gente vê que não pode negligenciar e nem ir ao extremo quando é o nosso físico também. Então, ter um corpo físico saudável é um aprimoramento. Sim. Faz parte também, Faz parte. Estou também focando nas coisas espirituais. Né? Eu acho que essa é a grande lição que a gente pode obter
na história da iluminação do Shakyamuni Buda, esse equilíbrio. Não precisa ser extremo em nada. A verdadeira sabedoria, a verdadeira iluminação, ela está nesse processo da gente equilibrar a nossa vida. Por isso que o tema é o caminho do meio na era moderna. Então, nós buscamos o aprimoramento espiritual. Só que num mundo hoje que você tem internet, você tem carro, você tem abundância de opção, e isso não atrapalha o nosso aprimoramento. Sim. A gente tem que viver dentro disso e buscar iluminação dentro disso, com o smartphone, com um monte de coisa, e a gente está sendo testado, se a gente vai ou não cair no extremo. Sim, porque acho que a gente tem uma tendência de pensar igual fala muito hoje em dia do smartphone. Ah, é uma coisa ruim, tá me atrapalhando, então vou ter que ser radical, vou ter que dar uma cortada da minha vida. E não, né? Justamente você encontrar uma maneira melhor de lidar com essas coisas do dia a dia, né? Com o que vai surgindo. Sim. Então acho que é essa questão de não... que a gente tende, né? Tipo, tá fazendo mal pra mim, então vou tirar isso da minha vida. E não, né? Sim. O motivo do ser humano nascer na Terra, ele permanece o mesmo. A gente nasce na Terra para aprimorar a nossa alma, se elevar espiritualmente e voltar para outro mundo numa dimensão mais elevada. A gente vem aqui se desenvolver. Isso é verdade na época de Shakyamuni Buda, antes dele já era verdade, e é verdade hoje. Isso é uma constante. Só que as condições mudaram, então o aprimoramento mudou também. Por isso que o Mestre Okawa, um dos motivos também do advento de Alcantara nessa era é essa, ele pregar o ensinamento para o ser humano moderno, numa sociedade moderna, com características distintas da época de Shakyamuni Buda ou da época de Jesus. Há aprimoramento, só que hoje as condições são outras. Por isso que a gente fala em termos budistas, o giro da roda do Dharma. Então a roda do Dharma girou de novo, com o advento de Alcantara agora, como o mestre Ryu Hokawa, e uma nova maneira de aprimoramento, uma nova etapa de aprimoramento está existindo. Sim, porque não é a gente pegar essa história e levar o pé da letra e falar, tem que fazer o que... Não, é transportar esses ensinamentos para a nossa realidade, né? Isso. Para a atual. Esses princípios que a gente aprende com o aprimoramento de Shakyamuni Buda, esses princípios eles são eternos. Então a gente pode aplicar isso hoje na nossa vida numa sociedade totalmente diferente. Esses princípios eles nunca morrem. O que muda são as condições, as situações. Vamos então continuar com a história dele. As cordas do alaúde arrebentam quando estão esticadas demais. Quando frouxas, o som que produzem é desafinado. Somente quando as cordas estão adequadamente esticadas, emitem o mais belo som. Dance, dance ao som das cordas. Dancemos, dancemos ao som das cordas. Então agora a história muda, porque quando ele estava nessa condição próximo à morte mesmo, ele estava quase morrendo. Ele vai num vilarejo e ele encontra uma garota cujo nome é indiano, e como que é o nome? Sujata, isso. Então ele encontra uma garota chamada Sujata e ela está resplandecente. Ela está bem, ela está saudável, ela está feliz e ela oferece um litro de leite, uma garrafa de leite mingau para o Shakyamuni Buda e ele bebe esse leite e quando ele bebe isso, ele fica revigorado. E aí ele começa a pensar que essa depreciação do corpo físico não é a verdadeira iluminação. Porque ele olhou para essa garota e viu que ela estava muito mais resplandecente, muito mais perto de Deus, do Criador, do que ele. E acho que ainda dava mais contraste ainda, porque ele estava muito debilitado, né? Então ele recebeu a ajuda dessa garota e foi isso que mudou a mente dele. Então ele estava num mundo de total prazer material, ele foi para um mundo de total desapego material e aí ele volta para o meio. E aí começa então a história do caminho do meio. Então
com a ajuda de uma outra pessoa é que ele começa essa trajetória dele do caminho do bem. Então, a gente vê que o ser humano ele não consegue nada sozinho. Nem mesmo Shakyamuni Buda, que é o fundador do budismo, ele também foi ajudado por uma garota que deu alimento para ele na hora que ele precisava. Porque tem até dessa parte, quando ele estava na floresta, na caverna, que ele fala isso, né? Que foi para um lugar isolado de vilarejos, que a intenção dele era ficar isolado das pessoas também. Então também é um outro ponto que, né, quando encontrou ela, fica também desse contraponto, né? De também a iluminação não estava lá isolado, sozinha, no meio do nada. Ela também está no meio das pessoas, encontrando pessoas diferentes, no caso aqui, se alimentando. Isso que Jesus era assim. Jesus ele encontrava a iluminação no dia a dia, andando, lavando, fazendo tarefas triviais. Era nesses momentos que ele encontrava uma sabedoria imensa. Então Jesus também, que é um grande iluminado, fazia isso. Vamos continuar então. A frase "o alaúde soa bem quando suas cordas estão adequadamente esticadas" trouxe à mente de Gautama uma verdade bem conhecida, de que se as cordas estão tensionadas demais, elas podem estourar, mas se estão muito frouxas, o som resultante não será harmonioso. Então essa analogia é interessante, que é fácil de gravar na mente. Então, no caso, o alaúde era um instrumento musical que havia na época. A gente pode imaginar um violão. Se você estica muito a corda, o som fica ruim. Se ela fica muito frouxa, o som fica ruim também. Então você tem que estar numa resistência ali ideal para você produzir uma melodia harmoniosa. E a nossa vida, idem. Como tudo é vibração, a nossa vida também pode ser analisada em vibração. Para a nossa vida também emitir uma harmonia, a gente tem que conseguir ter esse equilíbrio entre o material e o espiritual. Esse é o ponto. Sim, e eu acho que a gente sempre tende muito para os extremos, né? A gente quer... ou é tudo ou nada. A gente é muito, como você falou, muito emotivo, então a gente sempre acaba levando para esses extremos. Como se entrar no caminho espiritual fosse abandonar o material, e como se focar no material fosse abandonar o espiritual. Não é. Existe ali um meio, um caminho de harmonia. E essa harmonia ela está no meio dos extremos. Ela não está nem em um extremo, nem em outro. Ela está no meio. Que é esse equilíbrio que é exemplificado pela corda do alaúde ou do violão, se a gente for analisar aqui no Ocidente. Então essa analogia é bem válida, creio que vai ficar gravado na memória dos ouvintes. Vamos continuar então. Lembrou a si mesmo da importância da moderação. Na sua posição de devoto, buscador da verdade, não tinha, é claro, como satisfazer suas necessidades diárias por si mesmo. Portanto, decidiu aceitar sua situação e passou a pedir esmolas, sem colocar nenhuma pressão indevida sobre si mesmo e abandonando todas as veleidades, em vez de ficar mentindo a si mesmo, fingindo que não tinha de fato nenhum apetite. Bom, agora a gente começa a analisar mesmo a iluminação dele, quando ele resolve abandonar o ego de que ele ia conseguir sobreviver sem a ajuda dos outros. Isso que é interessante. Ele começa a ter uma vida de mendicância. Então ele é assim, ele encontra um equilíbrio, ele é uma seta, ele busca o aprimoramento espiritual. Só que ele admite isso. E ele admite que ele precisa da ajuda das pessoas. Então ele aceita a ajuda das pessoas. E ele aceitava essa oferenda e fazia isso, ele aceitava isso, tinha gratidão por isso, e ele encontrou uma maneira de se aprimorar espiritualmente no mundo material. E a oferenda, depois, ao longo do budismo, ele falava para os discípulos dele, porque muitos discípulos tinham vergonha de ir nas casas pedir oferenda, porque eles achavam que eles estavam tirando alguma coisa das pessoas. Só que o Shakyamuni Buda falava assim, você tem que ter orgulho disso, porque você está fornecendo a oportunidade dessa pessoa ter o espírito de oferecer algo.
porque eles tinham tigelas, né? Então ele oferecia a tigela e a pessoa colocava alimento ali. Ele falou, quando essa pessoa coloca alimento nessa tigela, lembre-se de que você está fornecendo a chance dela de despertar nessa pessoa o espírito de oferenda. Então esse foi então o equilíbrio que ele achou. Então os monges pregavam a lei, pregavam o Dharma e viviam então dessas oferendas, que no caso era alimento, que as pessoas faziam em gratidão por terem recebido o ensinamento. Então esse foi o outro estágio da iluminação do Shakyamuni Buda. Bom, então agora a gente vai entrar no último tópico, que é a iluminação do caminho do meio. Então a gente vai falar propriamente do caminho do meio, essa conclusão de toda essa etapa, todo esse longo processo que Shakyamuni Buda passou. Em sua meditação reflexiva, Gautama continuou a alcançar estados cada vez mais refinados. Aprendeu que qualquer que fosse o tipo de pensamento que tivesse, quando sua mente parava e se concentrava num único pensamento e se apegava a ele, isso acabava provocando sofrimento. Então é a questão do apego. Isso pode ficar pra gente também na era moderna. Se tem um pensamento nosso que é muito fixo, então, por exemplo, você tá sem fazer nada, aí vem um pensamento, daí depois ele vem de novo. É sempre o mesmo. Alguma falha do passado, alguma pessoa que você não gosta. Esse pensamento ele é digno de reflexão, ele é um apego. Ele vai te causar sofrimento. Então ele tem que ser analisado e eliminado, o apego. Então isso é muito importante. A gente pratica reflexão na Rap Science, mas a gente não pratica de tudo que a gente pensa. A gente pratica principalmente do apego, que é esse pensamento repetitivo. Sim. E aqui ele até fala, né, que... não, acho que não é nesse trecho, mas que até fala, mesmo que sejam pensamentos bons, né, que você tem que tomar cuidado, porque acho que o apego é meio caracterizado por isso, é um... Como fala? Fica fixo? Quando fica fixo muito num ponto, tira você de um estado de equilíbrio. Isso. Mesmo que seja uma coisa boa, você tá tendendo muito pra um lado só, né? Se for um ideal, daí é caso a caso, né? Um ideal até pode ser aquela pessoa que é obstinada, por exemplo, em construir algo que vai ajudar. Aí pode ser, mas de fato, uma coisa que fica muito tempo ali apegado é perigoso. Então tem que analisar isso, a raiz disso e eliminar esse apego. Isso é o princípio básico do budismo. Então a gente pode pensar que apego é quando causa sofrimentos. Isso está trazendo algum sofrimento pra gente. Porque o apego é essa característica dele. Ele é um apego a algo material desse mundo e ele vai gerar sofrimento. E nós mesmos temos que eliminar esse sofrimento, eliminar esse apego, e aí vem o estudo da verdade, a contemplação, a reflexão. Ela existe principalmente para que nós consigamos eliminar nossos apegos. E os apegos, eles são esses pensamentos repetitivos. Então, uma briga que teve com alguém há 2, 3, 10 anos atrás, até hoje lembra. Uma falha do passado, até hoje lembra. Isso é péssimo, isso com certeza é uma raiz do mal ali, uma semente do mal, que está gerando sofrimento e tem que trabalhar isso com estudo, com contemplação, para eliminar essa semente do mal. Sim. E também, igual eu falo aqui, meditação reflexiva, para a gente conseguir identificar, né? Porque às vezes a gente está tão corrido e a gente nem consegue perceber esses pensamentos que estão vindo sempre. Isso. Né? Por isso que é vital o tempo de silêncio. A gente sempre fala isso. Mas porque se você não tem um tempo de silêncio ali, de qualidade, para você ficar quieto e analisar os seus pensamentos, o seu eu interior, você vai viver cheio de apego. E aí não importa o quanto você tenha materialmente, se você é apegado, você vai ser infeliz. Sim. Então essa análise, Shakyamuni Buda fez isso, ele fez uma análise racional do que ele pensava e com sabedoria ele foi eliminando os apegos. Vamos então agora para a última parte, que fala sobre a iluminação dele, a conclusão que ele chegou. Mas em resumo, eu posso dizer que sua compreensão de que a alma e corpo físico são coisas diferentes marcou o primeiro passo para a sua grande iluminação. Exatamente. Então,
esse alma e corpo físico. Somos seres espirituais alojados no corpo físico, realizando o aprimoramento aqui na Terra. Esse é o caminho do meio. Então você não negligencia nenhum dos dois, você busca esse equilíbrio e é assim que você prossegue no seu aprimoramento espiritual. Esse foi o primeiro passo da iluminação de Shakyamuni Buda. Ele é um ser espiritual, nós somos seres espirituais, nós viemos do mundo espiritual, temos uma alma dentro do nosso corpo, mas temos um corpo físico, que é um veículo para o aprimoramento da alma aqui na Terra. É igual um carro, você tem o condutor e você tem o veículo. Não adianta só você ficar polindo a lataria do veículo se o condutor também não fizer nada para melhorar. Você tem que fazer, e não adianta você ter um bom piloto se o carro está depreciado. Você tem que ter um equilíbrio, você tem que ter um bom carro e um bom condutor. Aí você consegue ter fazer um trajeto seguro ou significativo. Então, esse equilíbrio entre o corpo físico e o espírito. Sim, eu acho que tem até uma frase que às vezes, como que mais fala, que é buscar felicidade nesse mundo e no outro mundo, isso. né? Que eu acho que essa que é o nosso aprimoramento aqui, conseguir esse equilíbrio, onde as coisas aqui estão de lado buscando só um espiritual, e também nem só buscar o espiritual e esquecer da vida que a gente tem aqui, né? Sim. Das outras pessoas, enfim. Eu acho que é bem interessante mesmo, toda essa história, como você falou, uma parábola, né? Mas que tem uma mensagem bastante importante. Sim. Né? Mesmo tendo acontecido 2.600 anos atrás, é muito moderno essa conclusão que ele chegou. Sim. É isso aí. Bom, então obrigado, Sá, pela companhia, pelo esforço, né? E a gente encerra por aqui. Lembrando que a gente conversou hoje sobre por que Shakyamuni Buda resolveu buscar a iluminação. Falamos sobre o abandono do mundo material e também sobre a iluminação do caminho do meio. Então espero que os ouvintes tenham gostado, tenha sido útil e creio que tenha sido bem fácil de assimilar porque é tudo muito figurativo. Então tenho certeza que vai ajudar bastante no dia a dia de vocês. Então muito obrigado, Sá, e obrigado também a todos os ouvintes pela paciência e sempre pelo apoio. Muito obrigado. Obrigada, Gabriel. Eu acho que foi um podcast diferente, né? Mas eu achei bem interessante poder ler esses trechos para também as pessoas conhecerem a história melhor, né? E esse ensinamento que é bem importante também. Sim. Então, obrigada a todos os ouvintes também. E só para a gente não esquecer, quem quiser mandar dúvidas, críticas, sugestões, pode mandar para o e-mail, que é sp_sul@rap-science.org. Ok, é isso aí. Quem quiser também se inscrever no canal, tem o canal Rap Science Brasil, então tem bastante conteúdo lá, trechos de palestras do mestre e outros temas também. Então também, por favor, se inscrevam e compartilhem o link no YouTube, o link no Spotify, no Deezer, com seus amigos e familiares. Então é isso, muito obrigado.